Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube. Vamos dar uma retomada nos nossos estudos bíblicos. Não vai ser todos os dias que eu vou postar vídeos, mas eu quero estudar com você de uma forma sistemática o livro de João. A gente vai parando e vamos degustando bem devagar desse evangelho maravilhoso. Eu escolhi o livro de João para a gente começar, por causa do seu aspecto espiritual e profundo, e é isso o meu desejo. Eu quero trazer não só informações para vocês, mas eu quero trazer um pouco mais de profundidade na interpretação bíblica e naquilo que vocês vão ler. Eu quero ajudá-los a interpretar melhor as Escrituras, porque eu acho que essa é uma dificuldade de todo crente, principalmente aquele que ainda não tem muita intimidade com os textos bíblicos, com a palavra de Deus. Então, o meu objetivo é ir trazendo uma palavra revelada à medida que Deus vai me trazendo, um pouco mais profunda no sentido de entender o contexto da palavra e assim dando chaves para vocês, para que vocês possam ter uma interpretação bíblica mais eficaz e possam entender melhor a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. Ok? O livro de João, dos 4 evangelhos, é o mais espiritual, que eu considero o mais profundo. Então, por isso, a gente tem que ir mais devagar. A gente não vai fazer um capítulo por dia, a gente não vai fazer 10 versículos por dia, a gente não vai estabelecer uma meta. A gente vai estudar e aonde for preciso parar, a gente para. Também não quero me alongar muito nos meus vídeos, para não ficar uma coisa muito maçante. Esse é um pouquinho mais demorado, por conta da introdução que eu estou fazendo, mas eu quero ser bem objetivo e prático nos próximos vídeos, ok? Para você que ama estudar a palavra de Deus, que quer ter mais conhecimento, que quer entender melhor os textos bíblicos, aquilo que está escrito, aquilo que Deus está nos comunicando através da palavra, eu te convido a seguir esse canal, a se inscrever, e pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana eu quero estar postando um vídeo, e vocês têm toda a oportunidade de fazer perguntas. Deixe pergunta nos comentários, ok? Compartilhe esse vídeo com alguém que você deseja que tenha conhecimento bíblico também, igual você está tendo esse desejo no seu coração. Amém? Sem mais delongas, vamos lá para a palavra de Deus. O livro de João, capítulo 1, diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus chamado Yohanan, ou João, e veio para ser testemunha, para testificar a respeito da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar sua confiança em Deus e lhe serem fiéis. Ele próprio não era luz, mas ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, entretanto o mundo não o conheceu. Amém, queridos? Então, a gente vai começar agora a percorrer um pouco o texto bíblico. A Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, porque Cristo está em Deus e Deus está em Cristo, ok? E ele estava no princípio com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem nada do que foi feito veio a existir. Aí você vê o poder da palavra. Tudo foi feito, tudo veio à existência por meio dele. A palavra, Cristo é a palavra. E sem ele nada do que foi feito veio a existir. Porque Deus, para criar as coisas, ele usou a palavra, ok? Ele usou o verbo eterno Cristo. Aí você vê a força que tem a palavra, né? E aqui eu não estou falando de determinação,
de eu determino, eu posso, eu faço. Claro, motivação às vezes é legal, mas não é desse tipo de força da palavra que eu estou falando. Eu estou falando da força da palavra criadora de Deus. Eu posso determinar, né? Eu posso desejar, mas as coisas elas só virão a existir. As coisas que ainda não existem na minha vida, que eu creio por fé, elas só virão a existir se esta palavra vier de Deus. Porque a palavra de Deus que cria, não é a palavra do homem. O homem pode profetizar. Ele pode dizer, essa palavra é minha, porque saiu da minha boca. Mas olha que coisa interessante. A palavra, existe a palavra de Deus, o verbo de Deus. E o verbo de Deus passa pelo verbo humano, porque eu vou projetar com o meu verbo, com a minha palavra, com a minha linguagem, com a minha forma que eu aprendi a falar, ok? Com o meu vocabulário, eu vou proferir as palavras de Deus. Olha que coisa tremenda isso. Mas se eu proferir das minhas próprias palavras, do meu próprio sentimento e coração, essas coisas não virão a existir. E a gente chama isso de falsa profecia. Ok? Agora, quando eu profero uma determinação, algo que ainda não existe para vir à existência, se esta palavra ela vem realmente de Deus, ela toma a minha palavra, o meu verbo, o meu vocabulário para proferir um decreto de Deus, então essas coisas vão vir à existência, porque Deus é que cria através da sua palavra. Ok? Então não adianta eu desejar e decretar. Se esse desejo e esse decreto não vier de Deus, eu posso profetizar o ano inteiro que uma coisa vai acontecer e ela não aconteça. Ok? Seguindo. A minha própria palavra, ela não cria nada. Às vezes ela cria desavença, ela cria contradição. Porque às vezes nós tropeçamos nas palavras. Por isso que a Bíblia vai dizer que o homem que consegue refrear sua língua, ele consegue segurar todo o seu corpo. Ok? O que refreia a sua língua é quase um homem perfeito. Por isso que o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, talvez seja o mais difícil de conseguir. Porque às vezes é difícil a gente segurar a nossa língua. Então a minha palavra, ela não cria nada. Pelo contrário, às vezes ela destrói. Mas se ela vem inspirada por Deus, ela pode criar muitas coisas boas. Né? A vontade suprema do Criador. Só vai criar alguma coisa se essa for a vontade suprema de Deus. Ok? Versículo 4 diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não a suprimiram. Né? A luz da humanidade. Cristo é a luz da humanidade. Queridos, nós somos como uma lâmpada. Né? Assim como uma lâmpada ela não possui a luz própria, precisa alguém ligar um interruptor para ela acender. Ela precisa estar ligada a uma fiação, a uma rede elétrica. Nós somos da mesma maneira. Nós, sem Cristo, nós não temos luz própria, ok? Nós precisamos estar conectado em Cristo, ligado na fiação celestial para a gente possuir a nossa luz, para que a gente possa estar aceso, ok? E Ele é a luz e a vida. Cristo diz que Ele é a luz, a Bíblia diz que Ele é a luz e a vida. Ele é a luz da humanidade, ok? Então, numa humanidade que está apagada espiritualmente, se nós, como cristãos, nós estivermos ligados em Deus, conectados em Cristo, a nossa lâmpada acesa, aí vai se cumprir aquela palavra que Ele falou, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ok? Porque Ele não está aqui na terra caminhando, mas Ele está em nós. Nós estamos conectados nele, ligados nele, nós nele e ele em nós. Então a luz ela continua brilhando. Cristo ele continua brilhando na vida das pessoas. Cristo ele continua brilhando nas trevas deste mundo. Mas de que maneira, pastor? Através de você, através de mim. Se nós estivermos conectados nele, se nós estivermos nele e ele em nós, então nós agora vamos projetar essa luz para a humanidade. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem suprimir. Aí eu te pergunto, será que a escuridão desse mundo ela não tem suprimido um pouco a tua luz? Porque a nossa garantia de permanecermos acesos diante dessa escuridão que é o mundo é Cristo. É Ele. É somente Ele. Ok? Ele é a garantia de nos mantermos acesos, ligados, iluminando esse mundo de trevas que está aí fora. Né? A luz brilha, ninguém pode nos apagar se estamos em Cristo e conectados nele.
Versículo 6 diz assim, ó, houve um homem enviado por Deus chamado Yohanan, ou João, e ele veio para dar testemunha, para ser testemunha e testificar a respeito da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar a sua confiança em Deus e serem fiéis. Ele próprio não era a luz, mas ele veio como para dar testemunha a respeito da luz. E aí nós chegamos no ponto do testemunho. Para dar testemunhos precisamos conhecer a pessoa de Cristo. Ninguém vai se colocar diante de um juiz para testemunhar a respeito de alguém se não tiver a convicta certeza de que aquela pessoa é inocente. Será que nós conhecemos Cristo o suficiente para testemunhar a respeito dele? Como que você pode testemunhar a respeito de alguém se você não o conhece? Então, isso que estamos fazendo aqui, esse estudo bíblico, é tentando conhecer um pouco mais a pessoa de Cristo. E a gente vai caminhar um período assim, né? E a gente vai tentar trazer esse conhecimento da pessoa de Cristo para que você possa testemunhar a respeito daquilo que realmente você conhece, não daquilo que você ainda não conhece. Ok? E como que a gente conhece Cristo? Através de um relacionamento pessoal. Pessoal em oração com Ele, como Ele nos ensinou, e a respeito daquilo que Ele deixou escrito, que Ele deixou ser conhecido através da palavra. Ok? E ser iluminado por Ele, para que assim como o conhecemos e testemunhamos ao seu favor, Ele também possa testemunhar ao nosso respeito. Ok? Porque assim como nós vamos procurar conhecer Jesus e testemunhar a respeito dele, Ele também vai testemunhar a nosso respeito diante do Pai. Porque assim como nós o conhecemos, Ele também nos conhece. Não que Ele não nos conheça se a gente não procurar, mas se damos testemunho a respeito dele, também damos testemunho que conhecemos Ele. Amém? Essa era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Cristo é tua luz e Ele te ilumina. Deus abençoe teu dia. Deixa os comentários aqui e as perguntas aqui embaixo no vídeo, em nome de Jesus. Amém?